Uma nação cercada por inimigos que ao longo dos séculos tem sido disputada por religiões e culturas. Apesar de seu tamanho, Israel ocupa o centro das atenções globais, não apenas por questões políticas, mas por um papel profético que está se cumprindo. E se o renascimento dessa nação em 1948 fosse mais do que um simples fato histórico? E se antigos textos já tivessem previsto esse retorno, apontando para eventos que ainda estão por vir? Jerusalém, a cidade santa, continua a ser palco de conflitos, mas algo maior pode estar acontecendo, algo previsto há milhares de anos. Desde um possível terceiro templo a ser construído até um pacto com um líder mundial que mudará a história. Israel está no centro de uma narrativa que abrange o passado, o presente e um futuro iminente. Neste vídeo, vamos explorar como a nação se tornou a chave para entender os mistérios do fim dos tempos em um enredo profético que pode estar mais próximo de se realizar do que imaginamos. Porém, antes de começarmos, quero pedir a você que curta esse vídeo e venha se inscrever em nosso canal caso ainda não esteja inscrito. Meu intuito é te ajudar a entender a Bíblia de uma forma clara e simples e trazer conteúdos como este e muitos outros que agregarão conhecimentos a você. Vamos começar! Israel, uma pequena nação no Oriente Médio, tem sido o foco das atenções globais por séculos, mas seu papel no que as escrituras cristãs descrevem como os últimos dias é central em diversas tradições e interpretações bíblicas. A Bíblia apresenta Israel não apenas como uma nação entre outras, mas como uma peça-chave no plano de Deus para a redenção e o fim da história humana. Desde o renascimento moderno de Israel até os eventos futuros que estão profetizados nas Escrituras, este país tem um papel crucial nas narrativas escatológicas. Um dos eventos mais significativos do século XX para a escatologia cristã foi o renascimento de Israel como um Estado-nação em 1948. Antes desse evento, estudiosos da Bíblia consideravam que as profecias relacionadas a Israel eram simbólicas ou espirituais. No entanto, a formação de Israel confirmou as palavras das Escrituras de maneira literal, dando um novo vigor às expectativas escatológicas. A profecia de Ezequiel 37, conhecida como a visão do Vale de Ossos Secos, é frequentemente associada ao renascimento de Israel. Nesta visão, Ezequiel vê um vale cheio de ossos secos que ganham vida, simbolizando a restauração de Israel após um longo período de dispersão. Esse texto é visto como um prenúncio do retorno do povo judeu à sua terra ancestral, algo que parecia impossível por quase 2 milênios após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C. e a subsequente dispersão dos judeus pelo mundo. Isaías capítulo 66, versículo 8 pergunta: pode uma nação nascer em um só dia? Este versículo é frequentemente citado em referência à fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, quando a nação judaica foi estabelecida novamente após a devastação do Holocausto. O retorno dos judeus à Terra Prometida é visto como cumprimento de uma série de promessas bíblicas, e esse evento marcou o início de uma nova fase nas interpretações escatológicas. Além disso, Israel possui uma importância geográfica e espiritual única. A Terra Prometida, dada por Deus a Abraão e sua descendência, é central em muitas profecias. O retorno do povo judeu à sua terra é repetidamente mencionado nas Escrituras como um sinal dos últimos tempos. Em livros como Ezequiel, Isaías e Amós, Deus promete restaurar Israel e estabelecer o seu povo novamente na terra. Esse retorno é o primeiro passo em uma série de eventos que culminarão na volta de Cristo. Entre todas as cidades do mundo, Jerusalém ocupa um lugar especial na Bíblia e na história do povo de Deus. Desde os dias do rei Davi, Jerusalém tem sido o centro espiritual de Israel e o foco de muitas profecias relacionadas ao fim dos tempos. Jesus, em Mateus no capítulo 24, mencionou Jerusalém ao falar sobre o fim dos tempos,
e o livro de Zacarias profetiza que Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todas as nações. As contínuas tensões políticas e religiosas em torno de Jerusalém são uma indicação de que os tempos proféticos estão se cumprindo. Desde a reunificação da cidade sob controle israelense em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém tem sido um ponto central de conflito e foco de negociações de paz, algo que reflete o cumprimento das Escrituras. Um dos aspectos mais controversos e proféticos de Jerusalém é o Monte do Templo, o local onde o Templo de Salomão e o Segundo Templo estavam localizados. Atualmente, o Monte do Templo é o terceiro local mais sagrado do Islã e abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. No entanto, para judeus e cristãos, o local também é de imensa importância religiosa e profética. A reconstrução do terceiro templo é um passo crucial no desenrolar dos eventos dos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo menciona que o anticristo se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Isso levará à conclusão de que um terceiro templo será construído em Jerusalém antes da consumação dos tempos. A expectativa de que isso ocorra levanta várias questões teológicas e políticas, considerando a complexidade do Monte do Templo nos dias de hoje. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é uma das expectativas mais significativas para aqueles que estudam as profecias bíblicas. O templo será erguido novamente como parte dos eventos finais descritos nas Escrituras. Hoje, há grupos em Israel que já estão se preparando para essa reconstrução. O Instituto do Templo em Jerusalém está dedicadamente recriando artefatos, roupas sacerdotais e instrumentos para serem usados em um futuro templo. Além disso, há um grande interesse na criação de uma novilha vermelha que, segundo Números capítulo 19, é necessária para a purificação ritual para os sacrifícios no templo. Esses preparativos são sinais de que o tempo está próximo. Quando o terceiro templo for realmente reconstruído, será um marco crucial no cronograma escatológico, como previsto em vários textos proféticos. Um dos principais eventos escatológicos é a aparição do Anticristo, uma figura de liderança mundial que será inimiga de Deus e de seu povo. Daniel 9:27 menciona que ele fará uma aliança de paz com muitos por uma semana, e no meio desse período ele quebrará a aliança. Esse pacto incluirá Israel, possivelmente permitindo a reconstrução do terceiro templo. No meio desse período, o anticristo romperá sua aliança, profanando o templo, conforme descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Essa traição levará a uma grande perseguição conhecida como a Grande Tribulação, um tempo de aflição para Israel e para o mundo inteiro. A busca por acordos de paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos, indica que esse evento profético pode estar próximo. A normalização das relações de Israel com algumas nações árabes, como nos Acordos de Abraão, reflete os preparativos para essa aliança. Outro evento futuro mencionado nas Escrituras é a Guerra de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39. Nessa profecia, uma colisão de nações lideradas por Gog virá do norte para atacar Israel. As nações envolvidas são identificadas de várias maneiras, com Gog sendo relacionado a alianças de nações do Oriente Médio. Ezequiel descreve essa guerra como um evento cataclísmico em que Deus intervirá diretamente para proteger Israel. A destruição dos exércitos inimigos será tão completa que as armas serão queimadas por 7 anos e os mortos serão enterrados durante 7 meses. Os crescentes conflitos no Oriente Médio e as tensões entre Israel e seus vizinhos refletem a preparação para esse evento. A aliança militar entre nações hostis a Israel e o aumento das capacidades militares são sinais de que a guerra de Gog e Magog pode estar próxima. A Bíblia fala de um momento em que todo Israel reconhecerá Jesus como Messias. Em Romanos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, o apóstolo Paulo menciona que todo Israel será salvo
após o endurecimento temporário do coração do povo judeu. Esse evento está ligado ao retorno de Cristo e à restauração final de Israel. Durante a grande tribulação, muitos judeus serão perseguidos pelo anticristo, mas no fim, eles clamarão por ajuda e reconhecerão a divindade de Jesus. Zacarias capítulo 12, versículo 10, menciona que o povo de Israel olhará para aquele a quem traspassaram e lamentará por ele. Esse reconhecimento levará à salvação de Israel e ao retorno de Cristo em glória. Israel é o relógio profético de Deus. O que acontece com Israel marca o progresso das profecias bíblicas em direção ao fim dos tempos. Desde o renascimento da nação até as tensões contínuas sobre Jerusalém e o Monte do Templo, Israel é o ponto central em torno do qual os eventos dos últimos dias giram. A restauração de Israel em sua terra é o primeiro de muitos eventos que culminarão no retorno de Jesus e na restauração final de todas as coisas. Após os eventos da Grande Tribulação e a segunda vinda de Cristo, a Bíblia fala de um período conhecido como o Reino Milenar, em que Cristo governará o mundo por 1000 anos. Israel será o centro desse reino, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Durante o Reino Milenar, as nações virão a Jerusalém para adorar o Senhor, e Israel será exaltada entre as nações. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3 fala de um tempo em que a montanha da casa do Senhor será estabelecida e todas as nações fluirão para ela para aprender os caminhos de Deus. Israel será finalmente o que sempre foi destinado a ser, uma luz para as nações. O papel de Israel nos últimos dias é central para a narrativa bíblica escatológica. Desde o renascimento da nação até o futuro reino milenar, Israel é o relógio profético de Deus, indicando o cumprimento das promessas divinas e a aproximação da segunda vinda de Cristo. As profecias sobre o terceiro templo, o anticristo e a guerra de Gog e Magog e a salvação de Israel estão todas interligadas, mostrando que o destino de Israel é inseparável do destino do mundo nos últimos dias. A atualidade de Israel, com suas tensões políticas e religiosas, reflete o cumprimento das antigas profecias e a preparação para os eventos finais da história humana. Israel continua sendo o centro das atenções, e os eventos que se desenrolam ali são os últimos capítulos do grande plano de Deus para a humanidade.